Amados irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Venho aqui para falar com vocês um assunto que bastante latente aí, várias pessoas já abordaram ao longo desse final de semana, que foi bastante agitado, que é o de conhecimento de todos, sobre o caso dos nossos irmãos da Síria, que estão passando por uma situação delicada devido a uma guerra que já existe ali bastante tempo, né? Vários conflitos existem na área, naquela região, e eles vivem em situação de calamidade, essa que é a verdade. E, por certo, agora a situação chegou a um limite extremo e esse vídeo acabou aí sendo disponibilizado e divulgado amplamente em vários canais no YouTube. Pensando em tudo que tem acontecido, essas questões nos levam a refletir sobre a questão da nossa religião, do cristianismo e da denominação Congregação Cristã. Porque o foco desta questão principal é a Congregação Cristã, tendo em vista que esse vídeo foi direcionado para irmãos do ministério que atendem aquela região. O momento é extremamente oportuno, porque, como diria o nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 7, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Essa é a passagem que também muitos desconhecem, mas a sequência dela vai nos falar também da porta estreita, um pouco antes, no versículo 12 e no versículo 13 e 14, e também vai nos dizer sobre aqueles que vão ter a porta fechada na sua cara, mesmo tendo feito grandiosas obras, maravilhas e milagres, prodígios em nome do Senhor Jesus. Ironia, né? Em nome do Senhor Jesus. Quando a gente fala dos frutos, os frutos nós conhecemos se essa árvore é uma árvore boa, nós vemos os frutos pela caridade, porque é o segundo mandamento, é o princípio da nossa fé em Jesus Cristo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Infelizmente, a Congregação Cristã tem o costume de nos educar, nos orientar, nos ensinar. Eu falo nós porque eu também fiz parte um período e também pensava dessa forma. Eles colocam na nossa cabeça que a maior prática de caridade do cristão está na sua voluntariedade de participar da coleta para a obra da piedade, para dar os recursos para a igreja, para que ela então administre da melhor forma. Na verdade, não era para ser assim. Na verdade, porque temos coletas, obra da piedade, viagem, manutenções, várias construções, né? Várias categorias em que você pode escolher. Só que, ao longo do tempo, a Congregação Cristã acabou fechando essas categorias para apenas uma coleta única, dita popularmente agora como pandêmica. Todos sabem e é de conhecimento notório, porque isso pelo próprio presidente já foi dito no culto online. Ano passado mesmo, ele disse que fez uma reunião com todo o seu diaconato, dizendo que não havia necessidades urgentes ou extremas, seja no Brasil, aonde for, para serem atendidas. E resolveu então pegar o caixa da obra da piedade para fazer construções novas, terminar construções que estavam em andamento, prover reformas que também haviam necessidade, segundo eles,
E esse dinheiro que estava ali disponível para ajudar as pessoas em suas necessidades foi desviada por eles mesmos, com o conhecimento de todos, porque fizeram isso no culto online, para as construções. Como se na pandemia, numa época que muita gente tem ficado desempregado, não fosse prudente manter esse caixa para atendimento da Irmandade. E também é de conhecimento de todos que a congregação cristã, embora tenha a obra de piedade, ela não atende todos os membros. Ela instituiu uma forma de filtro para então, depois de passar por este filtro, fazer o atendimento. Quando eles tomam conhecimento de uma necessidade, eles vão até a pessoa, faz uma entrevista minuciosa para saber se aquela pessoa está congregando direito, se está dentro dos parâmetros da doutrina, se está aí tomando a Santa Ceia todos os anos, apesar que agora ninguém fala de Santa Ceia, né? Suprimiram a Santa Ceia, ninguém fala desse assunto. E depois de preencherem os pré-requisitos é que é fornecido o atendimento, quando eles ainda vão orar e ver se passa por uma confirmação celestial. Não são todas as pessoas que são atendidas. Esse filtro, ele é muito eficaz, porque assim a sobra vai para a construção. Ou seja, vocês já conseguem imaginar que é muito difícil a obra da piedade poder atender uma pessoa. Vamos supor que existem 10 famílias necessitadas. Essas vão passar pelo crivo das entrevistas e vamos supor que nas entrevistas 2 estão qualificadas. Ainda vão orar para apresentar para ver se podem ser atendidas. E aí a sobra vai para a construção. Então vocês conseguem compreender por que tem o filtro? A sobra é a maior parte, meus amados irmãos. E a menor parte é o que é, de fato, aplicado no atendimento dos necessitados filtrados pela obra da piedade. E agora nós vemos o caso da Síria. Aquele irmão fez um vídeo e chocou muitas pessoas que não tinham conhecimento da realidade vivida pelos nossos irmãos, embora eles vivam em ambiente hostil, que estavam passando grande necessidade e não estavam sendo atendidos pelo Brás. O irmão Luiz Franciscon, ele era contra essa centralização de poder. Essa centralização de poder, ela só beneficia a congregação cristã e o Brás, porque todas as igrejas são obrigadas a repassar as sobras para o Brás. Tem que sobrar alguma coisa, tem que enviar para o Brás. Ele administra para que não haja desvio. E aí, quando essa igrejinha, coitada, está necessitada, ela tem que pedir para o Brás. Tem que passar pelo trâmite. Toda a parte burocrática, irmão, apresenta a necessidade. Tudo bem, irmão, na próxima reunião vamos orar para ver se Deus confirma e nós vamos atender vocês. E até que tem essa tal dessa reunião, tá as pessoas passando fome, passando necessidade. Vocês acham que o irmão fez esse vídeo e que acabou espalhando aí no meio da Irmandade porque ele quis, porque estava tranquilo? Claro que não. Tenha certeza que foi o último recurso que esse irmão fez. E por certo, ele mandou esse vídeo para o seu destinatário, que não conseguiu atender a necessidade desse irmão e se sentiu mal porque não atendeu. Vamos supor que esse irmão a quem o vídeo foi direcionado, vamos pensar bem, ele não pôde convencer os demais a aplicar os recursos lá na Síria. A única forma era vazar esse vídeo para que então os irmãos tivessem conhecimento e conseguissem de alguma forma socorrer aqueles irmãos. Por isso, por certo, isso nós estamos no campo das especulações, é que aconteceu o vazamento. Porque o motivo não se sabe, mas chegou ao conhecimento de todos. E agora que chegou ao conhecimento de todos, pasmem, não esqueçam de observar o que o nosso Senhor Jesus disse. Toda árvore boa produz bons frutos, e a árvore má produz maus frutos.
Cadê o fruto da caridade, da misericórdia? Por que esses irmãos teve que chegar ao extremo de enviar um vídeo fazendo um apelo, demonstrando a necessidade e pedindo orações, relatando que já tinha até irmãos comendo do lixo? E aí, na cultura da congregação cristã, os irmãos acham totalmente normal ver toda aquela irmandade passar necessidade, fazer vistas grossas dizendo: aquele irmão só pediu orações, vamos orar por eles, louvado seja Deus, vai prover alguma forma de atender a necessidade. Eu estou com a minha consciência tranquila, porque eu contribuo com a obra da piedade. Deus vai tomar um caminho, vai atender aqueles irmãos. Mais engraçado que nas Sagradas Escrituras a palavra de Deus nos ensina que, ao tomar conhecimento da necessidade, nós devemos atendê-lo. É isso que nos diferencia os filhos de Deus dos filhos do diabo, aqueles que cuidam dos seus irmãos. Isso até demonstra, basicamente, quem é salvo em Jesus Cristo e quem não é, porque estaria cumprindo os mandamentos do nosso Senhor Jesus. Nós vemos em primeiro do Evangelho de João, primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 16. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos os nossos corações. Quando nós vemos ainda no versículo 10 desse mesmo capítulo 3, diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça, não ama seu irmão, não é de Deus. Está muito claro aqui, né, meus amados irmãos? Não fala de nenhuma forma que a gente deve ficar orando, buscando confirmação ou fazer uma reunião para ver como é que vai fazer. Tendo em vista que o próprio presidente da congregação, ele disse que se a criancinha estiver passando necessidade de almoço, não deve esperar a janta. A barriga não espera. E agora? Esse vídeo que está circulando aí, ele é desde março, final de março, deste presente ano. Imagina quantas vezes esse irmão deve ter pedido, telefonado, outros meios, e nada do recurso chegar, mesmo tomando conhecimento da necessidade. Esses são os frutos que a congregação produz e que muitas pessoas simplesmente se forçam a não enxergar. Se esforçam, na verdade, né? Não é se forçam, se esforçam. Faz um esforço grande. Ai, Deus está tomando conta, Deus vê todas as coisas. Isso é maldade daquele irmão do ministério. E você? O que você pode fazer para ajudar os nossos amados irmãos? Ah, eu estou orando. Eu contribuí com a obra da piedade esse mês. Esse é o problema deles. Como é que nos ensina as Sagradas Escrituras? A coleta, ela está acima da caridade praticada aos amados irmãos? Então quer dizer que é amar a Deus acima de todas as coisas, amar a congregação, dar a coleta, amando o próximo como a si mesmo. É isso que está escrito. Nós devemos terceirizar a nossa responsabilidade como cristão. Você acha que é o mais coerente? E muitas pessoas se aproveitaram da situação, como foi o infeliz, né? Vamos supor, o infeliz caso do irmão Carlos Reinar, que fez um vídeo dizendo que tentou induzir o nosso irmão, cooperador da Síria, a não participar de uma live onde os irmãos Bruno e Josafá estavam angariando recursos para socorrer as necessidades daquele irmão. Eu consegui pegar o contato daquele irmão através do canal CCB Sem Reforma. O irmão Paulo, muita presteza, me enviou via e-mail. Eu tive o privilégio de conversar com o irmão cooperador que está passando necessidade.
e disponibilizou para que pudéssemos, não por boca, nem por palavras vãs, para que nós pudéssemos de fato contribuir com os nossos amados irmãos, o que Deus preparou uma porção para ajudá-los. E aí nós vemos as pessoas ainda pegarem parte do áudio, irmão Carlos, para induzir a irmandade, colocando o nome do cooperador da Síria na sua chamada, para atrair likes, ganhar views e você ganhar dinheiro enquanto eles estão necessitando de recursos, estão necessitando de alimentos. E que você disse, o Braz está tomando conta. O irmão pediu orações. Aí eu também vi o irmão Alexandre falar a mesma coisa. A circular não é para ficar, né? Não devemos nos preocupar, devemos orar. O irmão pediu orações. É isso que vocês fazem quando vem um irmão necessitado? Eu sei que vocês fazem isso, não é por culpa de vocês, nem com a consciência cristã, mas sim com a consciência da congregação cristã. Porque é isso que eles ensinam para nós. Endureça o coração, porque vocês têm que dar para a igreja. Essa circular, a congregação cristã foi muito esperta, porque ela viu que esse vídeo mexeu com o brilho de muitas pessoas, comoveu o coração. Então ela proibiu enviar recursos direto para o necessitado, para que esses recursos passassem por ela. E pelas palavras do próprio presidente da congregação, metade do recurso é construção e metade obra da piedade. E se sobrar da obra da piedade, devolve de novo para a construção, mesmo essa metade que já foi fracionada. Esses são os frutos. Espero que todos os irmãos possam analisar e pensar, isso é a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo? Nem de longe, amados irmãos, nem de longe. Não existe embasamento nenhum para isso. Quando o irmão Luiz Franciscão combatia essa centralização, era justamente para dar liberdade para uma igreja local fazer o que quisesse, no sentido de captar recursos, no sentido de administrar aquela irmandade. Não tendo poder sobre a irmandade, mas sim servindo a irmandade. Se aquele irmão não fosse vinculado à congregação cristã, ou aquela igreja não fosse submissa, ele podia fazer uma campanha e ia arrecadar recursos até de quem não é crente, até ateu teria a possibilidade de estar contribuindo. Mas da forma que a congregação faz, o coitado do irmão tem que ficar implorando, para que o Braz faça uma reunião e talvez busque um meio de sanar aquela necessidade. É muita burocracia, só para eles deterem o poder, sobre o falso argumento de que o dinheiro aqui está mais seguro do que na mão da igreja local. Ou outras questões que eu não vou saber falar porque não estou na administração, mas leva-nos a pensar inúmeras coisas. Isso não é cristianismo, meus amados irmãos. Muito menos você há que se falar que é filho de Deus. Quando você viu o irmão necessitado, nem chegou a mandar uma mensagem para ele, foi na onda de youtubers que usaram o nome do coitado do irmão para falarem que a igreja Congregação Cristã Ministério Braz está atendendo, já tomou ciência da necessidade. Nossa, é claro, o mundo inteiro tomou ciência da necessidade. Mas então tomou a providência. Só que nós vimos no canal do irmão Josafá, assim como no canal do irmão Michael Oliveira, do canal do nosso irmão Bruno Dietrich, que o nosso irmão cooperador da Síria avisou em alto bom som. Ninguém da congregação cristã, muito menos do ministério, procurou ele para resolver a questão da falta de recursos. Ninguém procurou ele, até o presente momento. Bom, isso hoje agora são dia 5 de abril, estou fazendo esse vídeo agora à noite, são 10h50 da noite, não sei quando vai para o ar, mas esses são os frutos da árvore podre que vocês estão baseando a sua fé de acordo com essa diretriz. Eu sei, irmãos, que a maioria que está pensando que deve orar só e está tudo certo, aprendeu assim
e está apenas repetindo o falso evangelho que vocês foram educados. E muitos ainda usam Tiago capítulo 2, e olha que ignoram a parte de acepção de pessoas, né? Porque Tiago capítulo 2 ele começa falando que não devemos fazer acepção de pessoas e prossegue falando da fé sem obras. Eles usam essa parte da fé sem obras para justificarem uma salvação pelas obras. Porque os irmãos da congregação insistem nessa doutrina falsa de que só o sacrifício de Jesus Cristo não é suficiente. Eles precisam ajudar o nosso Senhor Jesus. Mas não é isso que essa passagem diz. Essa passagem diz que uma fé genuína é aquela que voluntariamente, não obrigado, um irmão, quando souber que o outro está necessitado, ele vai atender a necessidade. Vai demonstrar o que? A caridade, a misericórdia. Esses frutos mostram que a fé é verdadeira, que é uma fé que você crê em Jesus Cristo e ele te salva. Não adianta você despedir o irmão, vai, Deus é contigo, eu vou orar por você. Isso é uma fé morta. Isso que é uma fé sem obras. É a fé que vocês têm praticado aos ventos. E depois falam que servos de Deus vocês são. Gostam muito de falar que são servos de Deus e esquecem o nosso Senhor Jesus Cristo. Então resolvi vir fazer essa live porque participei também com os nossos irmãos Bruno e Josafá na live por mensagem, também com o nosso irmão Bruno e a nossa irmã Luciene do Japão, estava ali acompanhando também. Mandar um abraço para o irmão Valderi, que está novo na caminhada aí, no seu canalzinho. Nosso irmão Wagner Tilisca, que está bombando já nas redes sociais. Claro, o irmão Michael, a irmã Má Oliveira e todos que estão engajados nessa questão de verdadeiramente ajudar, sem fazer acepção, sem fazer perguntas. Se vocês quiserem saber a verdade, é muito fácil vocês conseguirem o telefone do amado irmão. Pode ir lá no canal do CCB Sem Reformas lá, o irmão disponibilizou, é só enviar um e-mail para ele, assim que eu obtive. Conversem direto com o irmão cooperador, ele é muito solícito, ele vai falar para você claramente qual é a situação e vai dizer para vocês, tem sim necessidade. Eu convido vocês a aderirem às campanhas abertas pelo irmão Josafá e o irmão Bruno, que está vendendo camisetas para arrecadar dinheiro. O irmão Josafá criou o Pix, uma conta, e também disponibilizaram, está público agora, a conta da esposa do nosso irmão cooperador lá da Síria, eu não recordo o nome dele, me perdoe, para vocês fazerem as doações direto para a necessidade, sem intermediação, porque as Sagradas Escrituras não ensinam vocês a se eximirem de responsabilidade porque fazem coleta na igreja. Isso não existe nas Sagradas Escrituras. Tá bom, meus amados irmãos? Reflitam, esse evangelho pregado pela congregação cristã, vivido pelos amados irmãos há muito tempo, inclusive por mim, é um evangelho falso. Tem levado os irmãos para a condenação. Leiam as Sagradas Escrituras, meus amados irmãos. Leiam as Sagradas Escrituras. Nosso Senhor Jesus Cristo dizia, examinai as Sagradas Escrituras, elas contêm palavras de vida eterna e elas de mim testificam. Saia do engano, amados irmãos. Andem pelo verdadeiro evangelho. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Dar a vida pelos seus irmãos. Vendo o necessitado, atendam. Fiz uma série de vídeos falando da obra da piedade com um único objetivo, mostrar para vocês quais são os frutos do evangelho propagado pela congregação cristã. Pelos frutos conhecereis a árvore. Este evangelho não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, até o nosso próximo encontro. Fui! Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais